Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos ter a coragem de buscar o Senhor em meio às escuridões da nossa vida e que nós possamos estar atentos para enxergar o Senhor que passa. Então, celebremos com alegria, né, que nós realmente possamos refletir as leituras de hoje com alegria. A primeira leitura de hoje está em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 10 e 15, depois o versículo 41 a 43, depois o versículo 54 a 57, depois o versículo 62 a 64. 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 10 a 15, depois o versículo 41 a 43, depois o versículo 54 a 57 e depois o versículo 62 a 64. Naqueles dias, brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: Vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios, aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Então essa primeira leitura, né, começa a contar um período complicado, um período difícil pelo qual, sob o poder do governante Antíoco IV, passou o povo antigo. Suas tradições foram banidas, seus rituais ameaçados e suas vidas ceifadas. Nesses momentos, é grande o clamor a Deus por justiça, por proteção e por vida. Nós, que também vivemos tempos difíceis, constantemente pedimos a Deus a sua presença e força e o seu cuidado para conosco. Quando a gente passa por alguma dificuldade, quando a gente passa por algum obstáculo, a gente pede a Deus a sua presença, força e seu cuidado para conosco, Então, que a gente possa, e que a gente possa realmente sempre, cada vez mais, sempre nos voltarmos para Deus, Ele sempre está conosco e Ele sempre nos ajuda a superar todos os obstáculos e todas as dificuldades. Então, basta que a gente realmente confie nele. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43. Lucas, capítulo 18, versículo 35 a 43. E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, um cego estava sentado junto do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou.
E logo viu, e seguia-o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, no evangelho de hoje, né, esse homem, né, que não enxergava, ele se encontra diante de Jesus que passa, né? Ele precisa de atenção, mas é afastado de perto do Senhor. Precisa enxergar, mas tem os seus olhos fechados, né, na dificuldade de uma vida de sofrimentos. Jesus, no entanto, o vê, o escuta e devolve-lhe seu bem mais precioso, a visão. Então é nessa confiança que seguimos também nós, porque Deus não nos desampara e nos faz enxergar novamente, mesmo em meio a toda a escuridão que teima em nos rodear. Então que nós precisamos ter a coragem de levantar e nos dirigir até o Senhor, que passa no meio de nós fazendo bem. Então que nós realmente possamos sempre, né, pedir a Deus, né, que tenha misericórdia de nós, né, que a gente possa, que Ele sempre faz o bem a todos, tá certo? Então basta, como eu acabei de falar aqui na primeira leitura, basta que a gente deposite a nossa confiança nele, né? Deposite a nossa confiança nele, porque ele faz tudo por nós, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.